palavra está com o pastor em nome de Jesus. E as palmas lá para o Senhor, amém? Aqui, ó. Aí para trabalhar com ele, já dá, né? Theo, pega aqui. Irmão, amor, pode sim. Demandar qualquer um, a gente usa aquele ali. Tá com a bola, tá? Só o microfone. Irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Amém. É um motivo de alegria, de muita felicidade estar aqui hoje. Né? E a gente tem muita gratidão a Deus, né? Agradecer, como diz o pastor Itacaiama, de ter nascido aqui no Brasil, né? Porque dependendo o país já é mais complicado para até mesmo essa liberdade que a gente tem aqui no Brasil, é difícil, né? E a gente está lutando de todo jeito para que a gente venha continuar nessa liberdade, porque estão querendo tirar essa liberdade nossa. É importante a oração. Como é que chama o irmão aqui? De camisa preta e branca. Ainda que você não entende nada de política, ora para o Brasil. Né? Vamos orar pelo país. Eu não quero puxar nem para um lado nem para o outro, então ora para o Brasil. Amém? Ora para o Brasil para Deus colocar ali pessoas que defendem a nossa liberdade. Amém? Vamos orar para o Brasil. E aí, vamos cantar? O que tem aí? Primeiro? Põe ele no começo aí. Bota no começo. Vamos ver se administra a palavra aqui com um pouco de esperteza por causa do tempo. O molequinho ele vai viajar, vou ter que levar ele lá na FATEC. Aquele que fez o sol para a luz do dia, a lua e as estrelas para a luz da noite, não vai nos desamparar, pois somos a sua herança, herança do Senhor aqui na terra. É Ele quem faz orvalho cair nos montes, é Ele quem alimenta todo ser vivente, é Ele quem renova as forças dos que estão cansados, dando forças para viver livremente. Os vales se encherão quem faz orvalho cair nos montes. É Ele que alimenta todo ser vivente. É Ele quem renova as forças dos que estão cansados, dando força para viver livremente.
Ah, esse que ela quer o fogo cai, né? Acho que é o 11. É o 11, né, que ela quer. Não sei qual que é, como é que fala? Do ginigênio lá. É o 11. Fogo cai. É o 11. Ela gosta, hein? Alô! Alô! E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. Sempre quando eu saio de casa, pego a minha Bíblia. Vou andando e cantando, pregando pela avenida. Todos que vou encontrando procuram prazer. Minha maior alegria é ver a casa encher. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. Todos que vêm à igreja é com precisão. A pedir e agradecer, Deus sabe a intenção. Mas se for de outra maneira pode complicar. Onde tem povo sincero, Deus vai operar. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. Cristo culto vai rompendo e é só alegria. O povo glorificando em perfeita harmonia. Se aqui tinha alguém preso, já foi libertado. Os enfermos e doentes vão sair curados. Quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. Quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. Sempre quando eu saio de casa, eu levo a minha Bíblia. Vou andando e cantando, pregando pela avenida. Todos que vou encontrando, eu procuro prazer. Minha maior alegria é ver a casa encher. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. Todos que vêm à igreja é com precisão. A pedir e agradecer, Deus sabe a intenção. Mas se for de outra maneira pode complicar. Onde tem povo sincero, Deus vai operar. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. E quando chego na igreja, de repente o fogo cai. Porque a unção do povo não sai. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Irmão, vamos dirigir uma pequena oração, pedindo para que o Senhor nos dê graça e vamos administrar com poucas palavras também, por causa do tempo, amém? Senhor, estamos aqui nesta noite, meu Pai, apesar dos pesares, das nossas fragilidades, nossas falhas, mas estamos aqui, meu Deus, para temer o Teu nome, para se submeter, Senhor, a Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Nos ajuda nesta noite, Senhor, nos dá orientação e sabedoria do alto, meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu falar que acho que eu nunca cantei em qualquer lugar esse louvor que ele cantando aí. Nunca.
A gente estava ensaiando ele de uma outra forma, não do jeito que gravou. Não estava ensaiando ele de uma outra forma. Mas era bem badalado mesmo, mas só que de uma outra forma. Bem diferente do que todo. Por causa que eu não tinha dinheiro para gravar do jeito que eu planejei, então gravou-se mesmo, por falta de recurso mesmo. Mas eu tinha outro plano. Irmãos, abre a sua Bíblia em Hebreus 11. Quiser desligar, vou colocar só aquelas músicas que tem, sabe aquela orquestrada que tem? Só instrumentos só? Lá não tem. Não tem, né? Amém, tá bom. Eu saí aqui no Hebreus 11, eu até acredito que Deus queria que eu lesse essa parte mesmo. Eu vou adiantando aqui, amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Pode sentar, meus queridos. Aleluia. Quero. Eu estava lendo aqui Apocalipse, os tímidos não terão parte no reino do céu, né? Ficarão de fora os tímidos. Os tímidos, às vezes a gente pensa que é apenas aquela pessoa quietinha, né? Mas os tímidos é considerado covarde, né? Então os covardes não terão parte no reino do céu. No caso, Pedro também, quando o Senhor Jesus disse, vou ter que ir em Jerusalém, vou ter que morrer, vou ter que cair na mão dos malfeitores, ele disse, Senhor, não faz isso não. Procura evitar isso. Jesus chamou ele de Satanás naquela hora. Para trás de mim, Satanás. Capítulo 6 de João, versículo 70. Então, Jesus chamou ele de diabo. Para trás de mim, Satanás, né? Mas não estava bem chamando Pedro de diabo. Estava expulsando o demônio que estava nele, né? Porque naquela hora ele estava bem distraidão e escandalizou quando Jesus falou, vou ter que morrer. Então Pedro, ele era tímido até então, né? Covarde, amém? E os covardes não têm a parte no reino do céu. Aqui nós acabamos de ler que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se espera. Então, no caso de Judas Iscariote, ele já não tinha fé, né? Porque quando colocaram o perfume no pé de Jesus, e ele olhou a marca do perfume e falou, muito caro, perfume muito caro. E que desperdício é esse? Desperdício é esse, colocar um perfume desse no pé de um homem? Ficou escandalizando. Aí Jesus, ele louvou aquela obra daquela mulher. Ele disse, ela está fazendo isso os pobres, vocês vão sempre ter os pobres com vocês. A vida toda vocês vão ter gente pobre no vosso meio. Mas a mim, nem sempre. O que ela fez, ela preparou o meu sepultamento. Ela me preparou para o meu enterro. Ela está me preparando para o meu enterro. Amém? E aí o discípulo que escreveu essa passagem, ele falou não que Judas tinha amor pelo pobre, é que ele tinha bolsa e ele roubava. Está entendendo, irmãos? Então, Judas não tinha fé.
Não tinha fé. Ele era um homem que não tinha fé, irmão. E é um perigo, um homem desse no mundo é um perigo, ele maltrata muita gente. Uma pessoa que não tem fé, ele promove escândalo, né? A pessoa que não tem fé é uma pessoa que destrói. É uma pessoa destruidora na terra, uma pessoa que não tem fé. É uma pessoa que destrói. E Judas, ele não tinha fé. Ele não tinha. Ele era tão cobiçoso que ele queria fazer o pé de meia dele de qualquer jeito, irmão. É um perigo uma pessoa assim. Perigo. Tempo atrás um levou 2.000 e pouco de mim. Deus falou, ouve essa mensagem, eu ouvi a mensagem, falou, agora depois dessa mensagem você tira uma... Você opta, você quer perdoar ele ou você quer reter o perdão? Eu falei, vou perdoar. O rapaz morreu. Porque muito ambicioso, ele queria fazer o pé de meia dele a qualquer custo. Está entendendo? Ele não tinha fé. Ele achava que o mundo é do esperto. É do esperto, irmão, até a hora que Deus quer. Amém? O mundo é do esperto até a hora que Deus quer. A hora que Deus falar, chega, porque lá em São João 15, a árvore que não dá fruto é cortada. Né? Chega. Você já fez muita gente sofrer. Você já fez muita gente chorar. Você já fez muita pessoa que tinha saúde boa. Acabou com a estrutura dos nervos. Hoje é doente. Você prejudicou muitas pessoas. Você é uma árvore que não produz fruto na terra. Eu vou ter que te tirar. A minha palavra diz que a árvore que não dá fruto, corta. Eu vou cortar você. Ele cortou ele, irmão. Orei ainda. Falei, Deus faz ele, perdoa ele, salva ele, cura ele. Começou a dar problema no coração e morreu rapidinho. Um homem forte, bombado. Forte. E Deus, eu orei, falei, dá saúde para ele. Se possível, fazer vir com saúde aqui e falar, irmão, me perdoa. Em nome do Senhor Jesus, vim trazer o seu dinheiro. Né? Eu até orei para Deus fazer isso. Mas Deus pensou, ele não vai se converter. Vou ter que matar. Está entendendo? Então, irmãos, é isso. Às vezes, num versículo, a gente fica falando a vida toda, acaba o horário, a gente tem que parar. Mas é isso. Esse mesmo Judas, ele foi diante do Pilato e começou a rodear muito a turma dos Pilatos, já com trairagem com Jesus. Na trairagem. Já começou a rodear a casa do Pilato, rodear a casa do Pilato. Um dia o Pilato, e aí Judas, como é que tá a parada aí? Ele falou, estamos aí. E seu mestre? Aí, sempre daquele jeito mesmo. Eu moio a tua mão, te dou uns trocos legais para você entregar ele para mim. O Judas já entregou, irmão. Já foi entregar Jesus. É o covarde que o Apocalipse está falando. É o tímido que o Apocalipse está falando. Covarde. E hoje quantos obreiros que não estão vendendo Jesus? Né? Quantos obreiros vendendo Jesus? Vendendo, traindo. Uma molecada aí se formando a pastor, eu fico preocupado com isso. Talvez ele tenha umas visão de certos pastores que ele está vendo aí, e não é o pastor que a Bíblia fala. Né? Não é o pastor que tem responsabilidade com o verdadeiro evangelho. É um pastor que ele trabalha com um evangelho paralelo. Então, sem fé, irmãos, é possível agradar a Deus. A pessoa que trabalha apoiado nessa palavra aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera, mais ou menos assim, é a pessoa que hoje ele está passando por um monte de provação, mas ele está crendo que amanhã o quadro da vida dele vai ser outro. Eu trabalhava no mototáxi e meus filhos, tinha 2 filhos vendendo droga. Molecadinha novo, vendendo droga. E meus colegas zoavam. Eu continuei crendo em Deus e na minha oração eu falava, Senhor, eu sou um pecador e eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim que é fé. Não é muita coisa, mas eu tenho um pouquinho de fé. E esse pouquinho de fé que eu tenho me informa
que o dia de amanhã para mim vai ser diferente, vai ser melhor. Entendeu, Senhor? Eu falava com Deus de queima-roupa, entendeu, Senhor? Esse pouquinho de fé que eu tenho em Deus me informa que o dia de amanhã vai ser melhor. Hoje, filho meu que estava vendendo maconha, vendendo droga, qualquer assunto que nós puxar com ele aqui, de Deus, do diabo, de político, de qualquer coisa que puxar com ele, ele dá um estudo em cima daquilo ali. Ele dá um estudo. Você procurar assunto de quem foi os presidentes do mundo todo aí, te fala todinho. Você perguntar da Bíblia, quem foi os personagens bíblicos e as obras que eles fizeram, te fala tudo. E era vendedor de maconha. Hoje é um cidadão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Na mesma igreja que eu entrei para falar que eu tive um culto dentro da cadeia e foi uma bênção de Deus, alguém pode perguntar, mas pastor, tem filho preso? Eu falando. Mas nesse mesmo lugar, o dia de amanhã eu quero vir e contar a bênção aqui. Aí no dia de amanhã eu fui lá e contei a bênção. Se precisar de uma pessoa para dar um estudo bíblico, eu tenho um filho lá com capacidade. Amém? Glória a Deus. Crente, servo de Deus, honesto e com capacidade. Aleluia. Então, é você crer, você vê, amém? Aquilo que hoje não está acontecendo, você vê amanhã. Você vê. Você está lá do outro lado do mar, vendo o faraó vindo para te matar, você se vê lá do outro do mar, lado do mar, já livre desse faraó. Amém? Amém. E o que está acontecendo muito hoje é isso, irmãos, é a falta de fé. As pessoas não têm fé. E quem não tem fé, a fé traz o quê? A esperança. Amém? Amém. A fé traz a esperança. Então a pessoa que tem fé, normalmente, ela tem esperança. Eu passava por prova, o Robertinho acompanhou. Prova. Mas eu aguardava em Deus. Aleluia. Eu aguardava. Eu aguardava em Deus que o dia de amanhã ia ser diferente. Aleluia. Tinha pessoas, crentes, que zombava de mim. Eu tenho leite, mas não te dou. Não está pedindo leite para ele. Não está pedindo nada para ele. Só para querer humilhar, sabe? Então, a pessoa achava que aquela prova não era de Deus, que era o diabo operando na minha vida. É igual Noé. Noé achava que Noé estava. A pessoa achava que não era louco. Né? Deus falou, faz a arca. E ele ia fazendo a arca e o pessoal achando que ele estava louco. Por quê, irmão? Você sabe se Deus falou com você ou não sabe? Se Deus falar com você, você sabe que Deus falou com você. Amém? Aleluia. Você sabe. O Robertinho está aqui, o pastor Roberto, ele sabe que Deus falou com ele. Por que ele não saiu daqui e não abandonou tudo isso aqui? Porque ele sabe que Deus fala com ele. Amém? Deus fala com ele, faz a tua arca, Roberto, para a salvação tua e da tua família e dos teus parentes. Amém? Se alguém quiser entrar com você na arca, entra. Se não quiser entrar, paciência. Foi na casa de Ló também. Ló, você, a tua mulher, as tuas filhas e o teu genro. Vamos! O genro dele falou, estou fora. O genro dele já pulou fora. Eu estou fora. Amém? Amém. Mas salvou. A família de Ló era para salvar todas. Só que o anjo falou, não olha para trás, a mulher dele, acho que tinha alguns pertences importantes lá, não, eu vi o status de sal. Mas, entendeu? Mas a vontade de Deus é salvar todo mundo ali. Amém? Aleluia. Amém. Então, irmãos, é assim. Então a gente anda pela fé, mas só quem sabe o que está acontecendo com você, o porquê sim e o porquê não, é você e Deus. Amém? Amém. Você e Deus. Fiquei firme. Um dia eu achei uma nota de R$5 na rua, comprei uma fita cassete, gravei uma mensagem, fé versus ambição, Abraão e Ló. Foi um sucesso na cidade inteira aquela fita cassete. Eu vendi a fita em branco, depois que eu passei dando a fotografia. Aí eu comprei. Aí com a venda da fita eu ganhei uma foto do Luiz Carlos, do Lins Foto. A gravação, a Rádio Alvorada me liberou, me deu o estúdio.
achei o dinheiro, comprei uma fita, aí a Rádio Alvorada gravou para mim aquela fita, a mensagem. Aí o Luiz Carlos do Lins Foto me deu uma foto, foi a que eu embuti, mandei a garagem cópia fazer certinho, igual a do Takayama, e para mim encaixar nas fitas. Aí saí entregando em todo lugar que eu vendia a fita sem as fotos. Vendi de monte, mão de balde. Então, Deus faz as coisas acontecer, assim do nada. Do nada. Aleluia. Do nada. Glória a Deus. As pessoas desprezavam eu porque eu era pobre, graças a Deus, mas um pobre rico da graça de Deus, muito rico da graça. Aleluia. Aí um dia eu fiquei tão triste, falei, Deus, eles me desprezam muito também porque eu não tenho carro. Ainda que eu creio que o Senhor é dono do mundo inteiro. O Senhor dá na hora que quer e para quem quer na hora que quer. Então, se o Senhor amanhã depois, se o Senhor quiser me dar um carro novo, o Senhor me dá, mas isso não para minha glória. O Senhor me dá assim, para esse povo ver que o mesmo Deus que é do Deus dos que estão em cima, é o mesmo Deus do que está embaixo. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu fico olhando, tem ricão aí. Tem ricão aí com um carrão bonito, ou talvez o cara nem é ricão, mas quer se aparecer com um carrão bonito. Mas eu vejo ele com o celular assim nos ouvidos. O meu carrinho velho não precisa de pegar celular. É só apertar um botão e conversar dirigindo, sem pegar celular. Então é um Deus que prova e aprova. Aleluia. Tá bem? Amém. No final de 2020 eu saí no final de 2018, no começo, com uma moto nova e um carro novo, pagando. A moto era base de troca, dentro de um ano eu quitava ela. O carro era 4 anos para pagar 1.070 e não sei quanto. E a minha mulher ganhava faixa de 1.400 no mês, daí para baixo. E eu saí no braço, saí da usina, falei para ela, pega o acerto que é parcelado, 600 todo mês, vai derrubando todas as contas, porque agora eu tenho o dia, a noite, o sol e a lua. E eu estou na rua agora. Vou ter que salvar essa moto nova, esse carro novo, sem nós largar faltar nada de mantimento em casa, as contas tudo. Quando foi no final de um ano a moto já ficou quitada, eu fui para cima do carro, emprestei dinheiro do Geota, dentro de acho que menos de um ano, logo eu já não precisei mais. Quando foi no final de 2020, eu estava com 7 parcelas adiantadas do carro. Aí eu tinha que quitar no 2021, a cidade estava morta na epidemia. Se fosse naquele calçadão e desse um tiro, não acertava ninguém. Os irmãos sabem? E eu procurei adiantar as parcelas, porque já que Deus estava dando muitos clientes, eu aproveitei os clientes e fui adiantando as parcelas, irmão. Porque eu sou crente, mas não sou vagabundo e nem bobo. Amém? Ainda que eu já levei nome de vagabundo, falso profeta, de tudo. Mas nunca fui vagabundo e falso profeta. Amém? Aí eu corri no final, corri bastante, consegui pagar 7 parcelas no final de 2020, quando entrou o 2021, tudo morto, todo mundo parado, e eu estava com 7 parcelas adiantadas, eu quitei o carro em 2021, que era para quitar no mês 10, eu quitei no mês 7, com 3 parcelas adiantadas ainda. Amém? Mas nunca, irmão, nunca passei ninguém para trás, nunca roubei, nunca. Ao contrário, já fui roubado, já fui lesado, já fui passado para trás. Eu falo para minha mulher, se todos os clientes que me devem me pagar, eu fico um mês parado. Fico um mês parado, sossegado. Então, mas se eles não estão agindo por fé, e eu como conhecedor da palavra, eu estou procurando agir. Amém, pastor? Aleluia. Eu estou procurando agir por fé. Porque a fé, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, quando a pessoa tem fé, a pessoa, como diz o, não sei quem falou, Alexandre, o Alexandre, o genro dela, e eu estou falando aqui agora, com as minhas palavras, a pessoa não corta caminho, amém? Aleluia. Amém. Não corta caminho, irmão, não corta, ele espera em Deus. Eu tinha vontade de morrer sendo carroceiro, porque eu amo, eu sempre amei trabalhar de carroceiro, eu amo trabalhar de carroceiro, sempre amei, era apaixonado em cavalo. Então eu pensei em morrer, terminar meus dias de vida na terra trabalhando de carroceiro. Um velhinho trabalhando de carroceiro. O meu sonho era ser velhinho trabalhando de carroceiro. Mas o que Deus fez? Ele viu que eu sou meio arrebentado de serviço bruto. Ele viu que eu não ia aguentar. Travei uma vez, fiquei na veia da minha mulher um dia. Então Deus sabia que eu não ia aguentar serviço bruto mais. Ele mudou meu ramo de serviço. Amém? Aleluia. Mas o projeto dele comigo não mudou.
O plano dele comigo, o amor dele aplacado comigo, não mudou nada. Amém? Eu mudei. Eu cheguei a abrir a boca nas minhas angústias, na minha revolta, por alguns problemas, ataque do inimigo por fora, eu falar, Deus está comigo, mas eu não estou com Deus. Porque eu sou uma pessoa sincera. Amém? Eu sou bem transparente com Deus. Eu falei, Deus está comigo, mas eu não estou com Ele. Porque eu não estava bom, o meu estado do espírito não estava bom. Está entendendo? Então Deus mesmo, Ele nunca me deixou. Nunca me deixou. Teve vez dele me pegar no braço. Falar, vem no meu braço que você não vai aguentar. Você não está aguentando. Vem aqui, eu vou ajudar você. Por quê? Porque Ele viu que eu realmente, chegou um momento da minha vida que eu não aguentei. Eu só cortar a água, largar a tampa da caixa para fora do relógio, jogada para lá e sair dando risada. E eu na prova ali, ó, não podia pegar uma ferramenta, não podia pegar nada para trabalhar, porque Deus falou, fica aí, deixa os teus inimigos arar sobre as tuas costas, puxar teu cabelo, falar mal de você em boteco, deixa. Deixa. Falei, eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu vou fazer o quê? Mas não é fácil não. Mas um dia, Ele desempregou todos os meus perseguidores que falavam mal de mim, me empregou eu, e eu ajudava eles. Deus preparou eu para ajudar eles. Desempregou todos eles, até um que tinha um bar arrendado, teve que entregar o bar. E outros do Bertim também, foram todos desempregados. E Deus preparou eu, empregado, para ajudar eles tanto em luz, em água, em comida e em tudo. Aí o mesmo lugar que eles passou falando mal de mim, começou a falar bem. Teve um desses que foi trabalhar de pedreiro comigo, voltou, tá? Rapaz, o cara é louco, o cara trabalha muito rápido, velho, até não sei o quê, falando bem de mim. No mesmo lugar onde eles meteram a boca. Porque eu estava na prova, Deus jogou eu no chão, falou, deixa eu pisar. Quem vai te dar pão, vai te trazer o pão. E quem vai te chutar, eu vou deixar te chutar. Mas só que depois eu vou inverter. Depois Deus inverteu tudo, irmão. Amém? Inverteu tudo. Então eu não tinha assim, não sei que hora é agora. Do seu lado, irmão. Então, irmãos, isso que é importante a fé. Amém? Amém. Vamos ler, vamos passar aí algum trechinho, talvez até mudar de assunto um pouquinho. A Bíblia fala para examinar a Escritura, irmão, João capítulo 5, verso 39. Ele fala assim, examinar a Escritura porque cuidares tem nela a vida eterna e ela que me testifica. A pessoa que vai só no templo, ele está correndo risco, amém? Está correndo risco. Você vem aqui, o pastor Robertinho lê a Bíblia para você aqui, mas dependendo do lugar que você for, eles não vão ler a Bíblia. Vai te dar, talvez, lá, curso de empreendedorismo. Então, virou uma escola empresarial. Isso aí não é nem o Evangelho de Jesus Cristo, que está escrito aqui no livro de São Mateus 24, que fala, e este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Vamos em Gálatas, se o irmão puder achar Gálatas aí. Primeiro capítulo. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, aproveitar o tempo que a gente está aqui, amém? Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, amém? Aqui Paulo estava muito preocupado, porque enquanto ele ganhava alma para Deus, o gentio, principalmente o gentio, o Israel, irmãos, o Israel era os judeus, amém? Os judeus faziam parte da comunidade de Israel, mas o gentio que era nós, ainda não fazia parte. Tinha multidões de palavras, de promessa para nós, mas porém nós era estranho aos conceitos eternos. Nós era estranhos aos conceitos de Deus.
Nós era considerado jambuzeiro bravo, árvore que não produz fruto diante de Deus. Mas Deus, nos Salmos, em todos os livros da Bíblia, vem prometendo salvar nós. Amém? Já vinha fazendo promessa Aleluia, Jesus. que aqueles que não eram chamados povo, ia ser chamado de meu povo. O próprio Deus falando. Então Deus tinha promessa para nós. Mas até então, é só quem fazia parte da comunidade de Deus era só Israel. E Paulo estava pregando aqui para o gentio, mas tinha muitos, até mesmo dos judeus, que contrariava. E tinha muitos que tinham se convertido com lágrima. E agora, devido às más conversações, ele estava voltando atrás ao sistema de Israel. Mas, irmão, o que tinha voltar ao sistema dos israelitas? Tinha 600 e poucos mandamentos. E quem errasse um mandamento daquele e não cumpria, era maldito. Era maldito. E os malditos tinham que ser pendurados no madeiro. Está entendendo agora? Mais de 600 mandamentos. E ninguém podia errar aqueles mandamentos. Quem errasse um, era maldito, irmão. Maldito todo aquele que não permanecer em todos os mandamentos da lei para cumprir. Então o povo da lei, por natureza, já era maldito. Amém? Por não cumprir os mandamentos. Já era maldito. Aqui, depois da morte do Senhor Jesus, Paulo já estava evangelizando. Tanto os judeus como os gentios, que é nós, porque agora nós já podíamos fazer parte dessa graça. Porque agora de Israel e do gentio, Deus quebrou a parede da separação, que é a inimizade, que é os mandamentos. Deus desfez as ordenanças de mandamento através da sua morte. E de dois povos, que é do gentio e do israelita, Deus fez a paz. Amém? Deus fez a paz, Deus uniu, para que nem judeus e nem grego tem valor para Deus, mas sim ser uma nova criatura. Amém? Agora o importante para Deus não é essa guerra de judeus e gentios. O importante para Deus é ser uma nova criatura. O importante para Deus agora não é mexer na parte sexual do homem, que é... Ai, meu Deus. Esqueci agora no momento. Para fazer parte da comunidade de Israel, tinha que mexer em parte do propulso do homem, para ficar marcado que era israelita. Hoje não, hoje é ser uma nova criatura. Amém? Aleluia. A circuncisão. Hoje não precisa mais a circuncisão para você fazer parte da comunidade de Israel. Porque a circuncisão é dentro do coração nosso, não é nem parte do corpo. Amém? Aleluia. Então Deus fez muita mudança através da morte do Senhor Jesus. Amém? E aqui Paulo fala assim, para o povo que já tinha crido, já tinha se convertido. Olha o que ele fala aqui: me maravilho de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas na verdade não é outro evangelho, mas é alguém que vos inquieta e quer transtornar o evangelho de Cristo. Não é o pastor Roberto? O pastor Roberto ele gosta muito de mexer nessas partes. É alguém que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Está entendendo? Quer manipular. Você vai em certos lugares hoje, a pessoa não quer anunciar o verdadeiro evangelho para você. Ele quer usar pontos do evangelho para te manipular. Se o negócio dele é dinheiro, ele vai usar pontos da Bíblia para arrancar dinheiro seu. Versículo 8, mas ainda, o versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenhamos anunciado, seja anátema, maldição. Por isso que lá em São Mateus, Jesus falou, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Está entendendo? É este evangelho. Enquanto o evangelho de ladruagem, evangelho, irmão, você sabe o que significa evangelho? Boas novas. Qualquer notícia boa que você traz é um evangelho. Mãe, passei na escola, mãe. É um evangelho. Entendeu? O cara que luta, aquele, como é que chama? Ele ganhou a luta, ele vem na casa dele alegre, né? Rodando a camisa na mão. Mãe, ganhei a guerra lá. Então é um evangelho.
Agora, evangelho de salvação, boas novas, né? É boas novas. Boas novas de salvação é somente Jesus. Amém? Aleluia. E tem umas pessoas que já saíram fora desse evangelho de salvação e criaram um outro evangelho paralelo. Paralelo. Um evangelho paralelo. Que as pessoas, muitos deles vão fazer barganha, é igual um jogo de loteria. Eu vou jogar 100 para ver se eu ganho. É assim aquele jogo, né? Porque é tipo de uma barganha. E essas pessoas, irmão, eles se firmam em coisas materiais. E Paulo deixou bem claro, se nós esperar em Deus somente nas coisas pertencentes a esta vida, nós somos mais miseráveis que tem. Ele falou, se nós esperar em Deus somente nas coisas pertencentes a esta vida, somos mais miseráveis que tem. Amém? Amém. Eu falo, eu prego bastante individual com as pessoas. Existe o pobre miserável e o pobre rico. E existe o rico rico. Amém? Quem é o rico rico? É aquele que tem como se não tivesse. Amém? Amém. Tem como se não tivesse, irmão. Eu já vi fazendeiro muito forte chegar lá na minha casa, de a pé, puxando um cavalo. Você trabalha de carroceiro? Trabalha. Você quer trabalhar com esse cavalo? Quero. Fica aí. Pegar molequinho meu no chão, que era chão batido, não tinha nem concreto, tudo sujo, pegar no colo, brincar com a criança. E é tio o vice do Edgar, hoje, Gério Barro. É tio desse menino aí. Então, tem aquele rico que é verdadeiramente rico, porque ele não põe o coração na riqueza. A Bíblia mesmo fala, se a tua riqueza aumenta, não ponha nela no teu coração. Depois fala, não ponha o teu coração nas incertezas da riqueza, mas em Deus. Amém? Aleluia. E existe o pobre rico, irmão. O que é o pobre rico? O pobre rico é aquele que é o espírito de gratidão que está dentro da pessoa. A pessoa ser pobre rico é aquele cara que ele é grato por Deus. Entendeu? Ele é grato a Deus. Ele é grato. Ô bem, dá uma lavada nessa serraia aqui. Mas como você acertou? Não, foi Deus que preparou, bem. Não tem nenhum armeirão aqui hoje. Então, graças a Deus que nós temos essa serraia. Você está entendendo, irmão? É essa pessoa grata pela saúde que tem para comer o que vier. Esse que é o pobre rico. Ele agradece a Deus por tudo e tem esperança num futuro melhor. Igual eu tive esperança que meus filhos fossem crescer. Que amanhã não ia precisar me matar tanto, né? Então a casa, você entrava na casa, quem frequentava lá, Robertinho, o Banda Real todinho, não tinha luxo, não tinha móvel, não tinha nada, mas eu girava em torno das alimentações da família. Eu era magrelão, bagaçado, como eu falo até para os clientes, mas a mulher e filho e cavalo era a coisa mais linda. Bem tratado, tá entendendo? Porque eu falei, vou cuidar bem desse neném hoje, que amanhã eles têm saúde para se virar sozinho. Aleluia. Amém? Para se virar sozinho. É o que está acontecendo. Meus filhos é forte para valer. É forte. Encara serviço pesado que vier. Amém? Mas eu preocupei com o futuro deles. E aguardei em Deus. Amém? Aguardei em Deus. E fiz casa para os meus filhos, fiz rancho, umas casinhas para os meus filhos se esconder. Se caso eles arrumassem uma mulherzinha. Eles estavam nascendo, eu já estava preocupado. Amém? Aleluia. Porque se eu não tenho fé em Deus, eu ia beber pinga no boteco. Ia lá, precisava mulher ir lá buscar eu no bar. Mas não, eu tive fé em Deus, trabalhei domingo, feriado, de dia e de noite, e não parei até agora. E estou vivo, pela misericórdia de Deus. Estou vivo. Estou vivo. Mas hoje eu não preciso mais se matar, não tem criança para cuidar, meu menor tem 17 anos. Né? Já sabe lavar um carro, sabe lavar uma moto, já sabe se virar. Amém? Mas, deixa eu ver aqui. Ainda que nós, ou descesse um anjo do céu pregando outro evangelho além desse, seja anátema, seja maldição. Deixa eu explicar para os irmãos, é assim, de palavra alguma coisa. Irmãos, funciona assim.
onde Jesus fala, eu não vim abrogar a lei, mas cumprir, irmã Fátima. São Mateus capítulo 5, verso 17. Eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Eu vou explicar para os irmãos aqui, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. O dia que eu volto. Então, irmãos, na face da terra não havia homem para cumprir essa bendita lei. Todos transgrediram, igual disse aqui o Novo Testamento. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então não tinha homem para suportar o jugo dessa lei. Por isso que quando Jesus veio no mundo, ele disse o quê? Eu não vim abrogar a lei. O que está escrito aí, meu Fátima? 5, 7. 5, versículos 17. 17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas não vim abrogar, mas cumprir. Cumprir. Então Jesus veio para cumprir a lei, irmãos. Então ele chegou no mundo, estava lá a lei dos mandamentos, que homem nenhum conseguia vencer aquilo ali. Aí ele disse, eu vim cumprir a lei. Mas irmão, onde começou o Novo Testamento? A maioria vai falar em Mateus, né? Mas o padre João Ferreira de Almeida, ele que traduziu para nós essa Bíblia, ele escreveu lá no Novo Testamento porque Jesus nasceu ali. Mas na verdade, ali ainda não é o Novo Testamento. Amém? Por quê? Jesus veio cumprir a lei. E como ele ia cumprir a lei se a lei não existia mais? Está entendendo agora? Ele veio para cumprir. Se ele veio para cumprir, a lei estava na frente dele. Você vai entender melhor daqui a pouco. Ele seria o fundador do Novo Testamento. E o testamento só vale depois da morte do testador. Está entendendo agora? Está começando a abrir entendimento? O testamento só começa a ser válido depois da morte do testador. Entendeu? Se o Albertinho suponhar que ele, Deus o livre e guarde, que ele for morrer, ele vai falar, eu vou deixar a perua para fulano de tal. Porque eu sei que ele dedica mais que essa perua. E ele, se tiver de socorrer a mãe dele, que essa perua, ele vai socorrer. Aí o Albertinho vai passar a perua, suponhamos, direto para o nome dele. Fala, vamos fazer um testamento, que essa perua aqui já vou passar direto para o nome dele. Entendeu? Mas esse testamento só vai valer depois da morte do Albertinho, da minha morte para os meus filhos. Entendeu? Aleluia. Só vai valer. Então Jesus veio para cumprir a lei. Ele tinha algumas coisas para fazer importantíssimas. Todas, né? Mas ele tinha que cumprir a lei, que o homem nenhum cumpria. Ele tinha que derrotar esses mandamentos da lei. Ele tinha que cumprir, ser fiel. Ele fez, foi fiel. Mas aí, aqui para você entender mais fácil, ele viu um campo, que é esse mundão todo que não cumpria a lei, que não ia cumprir. Chorando, triste, de cabisbaixo. Aí vamos suponhamos que Jesus chegasse, depois de que cumpriu toda a lei, ele perguntar, por que vocês estão de cabisbaixo e triste? Aí aquela multidão dizia, porque nós não conseguimos cumprir o mandamento da lei. E para nós existe uma punição. Ele dizia, qual? Nós vamos ter que ser pendurados no madeiro, porque está escrito que maldito aqueles que for pendurados no madeiro. E para nós existe essa punição, porque nós é maldito. Entendeu agora? Então Jesus veio, morreu na cruz e ainda... Vê aí, irmã Fátima, em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então ele tinha que fazer tudo isso, ele tinha que cumprir os mandamentos, e tem mais uma coisa que a irmã Fátima vai achar ali, ó. Capítulo 3, versículo 13. Só conseguiu achar o livro de Gálatas? Sim. A vista meio fraca ainda, hein, meu Fábio? Oi? Mas tem a vista um pouco fraca, né? Rapaz, é leitora mesmo da Bíblia, né, irmão? Tem pessoa que nem com a vista boa não faz isso que ela está fazendo. É 3, 5? 3, versículo 13. Olha ali o que ela vai ler. Ó, pera um pouquinho só, irmão Fábio. Duas coisas, aí já começou, ó. Ele cumpriu os mandamentos, a outra coisa que ele vai fazer agora, que ele fez. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se
maldição por nós. Por nós, Por- amém? Até aí tá bom. Tá bom? Entendeu? Nós estava debaixo da maldição da lei. Mas porque a lei é maldita, entenda bem, não que a lei é maldita. É que nós nos fizemos malditos por não cumprir. Entendeu? Nós nos fez malditos por não cumprir a lei. Quem errasse o mandamento já era maldito, irmão. Está entendendo agora? Então nós estávamos debaixo da maldição. Ali a irmã Fátima leu que o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Amém? Se fazendo maldito no nosso lugar. Está entendendo? E aí o Novo Testamento, depois da morte do testador, ele começou a funcionar. Então praticamente ele começou em Atos. Eu vi alguns estudiosos também falar a mesma coisa que eu pensava em Atos. Por quê? Em Atos foi quando ele ia subir para o céu, né? Depois de 40 dias depois da ressurreição, ele conviver com os discípulos, aparecendo para um aqui, para outro lado, dentro do salão fechado. Aí em Atos dos Apóstolos, a ascensão dele, onde ele ia ter que subir para o céu, depois que deu o mandamento para todos os discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, beberão coisa mortífera, e não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então o Senhor deu um mandamento para eles ali. Aí em Atos dos Apóstolos, ele ia subir para o céu. Aí os discípulos chegou para ele, como o povo de Israel era dominado por Roma naquele tempo, era dominado por Roma. Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Quer dizer, tirará da mão dos romanos e devolve o reino para Israel nesse tempo? Aí o Senhor disse, não, quanto ao tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, não vos pertence saber. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Amém? Aí enquanto o Senhor estava falando isso, ele foi sendo elevado para o céu. Ali em Atos dos Apóstolos, no começo de Atos 9, versículo 9, eu acho. Foi subindo e uma nuvem recebeu. Amém? Uma nuvem recebeu, ocultando aos olhos que estava vendo. E 2 varão de branco se puseram ali, que é os anjos, e disse, varões galileus. E eles ficavam olhando, né? Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi agora recebido no céu. Ele há de vir, assim como para o céu vestir. Amém? Mas eles lembrou da palavra que o mestre disse, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí eles desceram e entraram no cenáculo, onde morava 150 discípulos, e ficaram ali buscando a Deus. Enquanto nesse mesmo dia estava havendo uma festa chamada Festa de Pentecostes. Nesse mesmo dia. E quando foi amanhecer do dia, que o pessoal de várias línguas estava nessa festa de Pentecostes, que sempre que tinha eles vinham, aí parou ali e começou a falar, mas como pode? Eu falo numa língua, você noutra, outro noutra, todo mundo aqui em línguas diferentes da outra, porque somos diversas nações. No entanto, esse povo é um povo leigo, é catador de sucata, é catador de algodão, é colhedor de laranja, nunca estudou idioma, nunca estudaram nada, e está falando a nossa língua. Aí ficaram todos assustados, sabe? Aí ficaram tudo assustados, aí chegou um meio doidão lá, meio apressadão. Esse cara tá bêbado, falou, esse cara tá bêbado. Aí Pedro ouviu. No que Pedro ouviu, falou, irmãos, eles não estão embriagados, nós não estamos embriagados, vendo que está a hora do dia. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonho. E foi falando. Então, começou tudo em Atos dos Apóstolos. Amém? Ali se deu início no Novo Testamento, aonde nós gentios não fazia parte da comunidade de Israel. Cornélio mesmo era gentil, teve uma visão que o anjo chegou, conversou com ele, as suas esmolas foi recebida no céu e a tua oração. Agora envia homem a Jope, envia homem a Simão, a Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira da praia. E manda que Simão Pedro venha aqui e anuncia para você as palavras, né, as palavras da vida eterna. Nisto Pedro teve, antes dos homens chegar para chamar ele teve aquele lençol que veio cheio de animal imundo e
e a voz do Senhor dizia, Pedro, mata e come. Ele disse, Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. E o lençol cheio de animal recolhia no céu. Uma visão que ele estava tendo. Voltou de novo, Pedro, mata e come. Ele disse, Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. Aí Deus falou para ele, não faça imundo o que Deus purificou. Aí quando a visão acabou, chegou os homens na casa dele. Amém? Para chamar ele para ir lá na casa de Cornélio Gentil pregar o evangelho. Quando chegou lá, Cornélio falou, estamos aqui para ouvir tudo o que pelo Senhor tinha mandado. Já tinha chamado todas as vizinhanças para ouvir a palavra de Deus. Deus encheu a casa do Espírito Santo e a vida de todos. Aleluia. Amém? Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo o Novo Testamento. O sistema de contribuição é cada um contribui segundo o propôs no seu coração, em Coríntios 9. Amém? Os discípulos vendiam propriedade e depositavam ao pé dos apóstolos. Como os apóstolos tinham uma instrução do Senhor para não levar nem cobre no cinto, para eles não se envaidecer, Pedro não aceitou. Pedro falou, vamos escolher 7 homens de boa reputação, que não pode ser avarento para lidar com a obra de Deus, que fique sobre esse importante negócio, que é administrar dinheiro, administrar comida, porque nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra para servir as mesas. Entendeu, irmãos? Amém. Então, estou passando aqui para os irmãos uma visão do que é o Evangelho que vai nos salvar. O Evangelho real. E aí, Pedro continuou o ministério. E aí o povo vendia a propriedade e trazia aos pés dos apóstolos, mas não pedia nada para ninguém. O povo, porque a pregação de João Batista e de Jesus era para dar esmola, amém? Dar esmola, fazer bolsa no céu que não envelheça. Então, João Batista pregava para os policiais, falava, contenta com o soldo de vocês e não aceita suborno. João Batista explicava, porque o soldado chegava para ele, e o que eu devo fazer, mestre? Ele falava assim, ó, cumpra o seu soldo, contenta com o seu salário, e não aceita suborno. Está entendendo? Então, cada pregador, ele explicava direitinho para a pessoa. Amém? Amém. Amém. Então, esse evangelho... Ananias, irmão, por que Ananias morreu? Porque não pagou dízimo? Nem a palavra dízimo, irmão, no Novo Testamento não existe. Só existe falando que Abraão, contando as histórias, né, do nosso pai Abraão, que ele deu o dízimo de tudo, se ele voltou com a vitória, né? Mas ele não foi obrigado por ninguém. Ele deu o dízimo espontâneo. Amém? Espontâneo, ninguém obrigou. Irmão, acho que eu vou parar por aqui. Amém? Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Malaquias 3, versículo 10, ele não é Novo Testamento, irmãos. Está entendendo? É lei. Ali é lei. Ali, se o pai tivesse um filho marginal, ele tinha que levar aquele filho marginal, igual eu já tive, levar diante dos anciãos da cidade, pegar um tijolo na mão e mandar o filho ajoelhar. A primeira tijolada que o moleque ia levar na cabeça ia ser pela mão do pai. Depois todo o povo apedrejava. É a lei. Onde está o dízimo lá. E a Bíblia diz, se você for querer cumprir a lei, você tem que cumprir todos os mandamentos dela. Senão você é maldito. Ah, irmão, vou lá na lei só pagar o dízimo. Então você é maldito. Então você cumpre toda a lei. Não pode comer carne de porco. Não pode comer peixe com couro. E se roubar tem que perder a mão. Se adulterar tem que morrer, vai lá. Se for querer lá pegar só o dízimo lá, tem que cumprir toda a lei. Pegar tudo. Tudo. Você tem que levar tudo. E para começar já sai com mardito, porque você não vai conseguir. Já sai derrotado já. Pegar só o que o cara quer, não pode pegar tudo. Tem que pegar tudo. Ah, eu quero lá na lei só pegar o sistema de dízimo, pastor. Só pegar o sistema de dízimo. Então você tem que cumprir toda a lei. Porque aqui no Novo Testamento você dá conta os pobres do seu coração. Irmão, hoje eu vou dar uma cabrita. Não, mês que vem não vou dar nada. Mês que vem eu vou levar uma garrafa de café na igreja, lá, se quiser bem. Mas no outro mês eu vou dar uma vaca. Você está entendendo? Então é o seu coração que manda. Dá o que quer. Não, que pode, o seu coração tocar, irmão. O avarento não tem parte com Deus. Esse boi de hoje vai fartar amanhã. Então você é um avarento, não tem fé. Amém. Você vai ser condenado. Vamos orar? Só. Mais para cuidar, né?
buscar a bênção poderosa. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus que me satisfaz com a tua graça. Aleluia. Vai me sustentar. Deus não está te dando a benção por revelação, não, irmão. Ele está te dando a benção pela tua educação em ouvir a palavra dele. Aleluia. Pela sua postura de crente. Nunca fiz gracinha, nunca rodei no ministério, nunca fiz nada disso. Mas Deus nunca apartou de mim. Eu vim buscar a bênção poderosa. E nunca menti. Deus está te falando isso, sendo que é mentira. Deus não está mandando te falar nada. Eu não vou falar nada. Amém? Amém. Eu vim buscar a bênção poderosa. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus que me satisfaz com a tua graça. Vai nos sustentar. Aleluia. La 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 la, la 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 la. Jesus te ama. La 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 la, la 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 la. Jesus te quer. La 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 la, la 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 la. Por você ele morreu. La 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 la, la 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 la. Senhor, abençoa meus irmãos. Senhor, abençoa minhas irmãs. Senhor, manifesta o teu poder. Senhor, manifesta a tua graça aqui nesta noite, na vida da tua serva. Manifesta a tua graça na vida dos teus servos. Manifesta a tua graça nesta noite, na vida dos teus filhos. Manifesta a tua graça nesta noite, na vida das tuas filhas. Manifesta, meu Deus, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta a tua graça aqui no meio do teu povo nesta noite. E, oh Senhor, o Senhor conhece a necessidade deste jovem, o Senhor conhece a necessidade destas crianças, o Senhor conhece a necessidade dos professores dessas crianças, dos pais dessas crianças, o Senhor conhece a necessidade. O Senhor vai quebrando o laço nesta noite, o Senhor vai quebrando o laço do mal nesta noite, o Senhor vai quebrando o laço das trevas nesta noite. O Senhor vai abrindo porta onde não tem porta. O Senhor pega esses irmãos pelas mãos. O Senhor pega estas irmãs pelas mãos. Assim como o vento anda sobre o mar, que o Senhor venha fazer com que esses irmãos venham andar, fazer com que esses irmãos venham flutuar. Meu Deus, flutuar sobre as dificuldades, flutuar sobre as tribulações, flutuar sobre os apertos, flutuar sobre as perseguições. Meu Deus e meu Pai, renova a força destes irmãos, renove a força destes irmãos. Meu Deus, eu acredito que as portas serão abertas para eles a partir deste culto, a partir desta reunião, a partir da educação que eles tiveram para ouvir a tua palavra. Eu acredito que amanhã será um novo dia para eles, amanhã será uma nova história, e dar-se ao início de uma nova história na vida deles. Meu Deus e meu Pai, porque eles tiveram a educação de ouvir a tua palavra, meu Deus. A tua palavra é vida para os que acham e ela é saúde para o nosso corpo. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e por elas vocês serão libertos. E eles tiveram a paciência de ouvir a tua palavra. Meu Deus, vai quebrando o laço do inferno aqui nesta noite, vai quebrando o laço do diabo aqui nesta noite, vai renovando a esperança nesta noite, porque a fé traz esperança. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de
de Deus, e esta mesma fé, ela que dá esperança, e esta esperança faz ver o futuro, esta esperança faz esperar do futuro, esta esperança leva à ressurreição, esta esperança leva, meu Deus, à exaltação pelo poder de Deus, esta esperança leva a galgar os degraus que estão diante deles. Meu Deus e meu Pai, tu disse: passarás pela água, mas não será submergido, passará pelo fogo, mas a chama não arderá em ti. Então te peço que pegue este rebanho agora pelas tuas mãos, aumente a fé deles, aumente o desejo de guerrear, a alegria de lutar do lado de Deus, a fé para ver acontecer o amanhã aquilo que eles almejam hoje, a fé para não cortar caminho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, querendo antecipar, mas aguardar no Senhor Jesus o tempo certo, que o Senhor venha mudar o quadro da vida de todos nós, de todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Meu Pai querido, abençoa esta água agora pelo teu poder, Senhor. Que quando esta água for ingerida em nossos corpos, meu Pai, nós venhamos receber uma porção, Senhor, uma porção superior, uma porção multiplicada da tua bênção e da tua graça em nosso corpo, em nosso coração, em nosso espírito, em nossa alma, porque tu disseste: tudo é possível ao que crê. O moço perdeu um machado emprestado, Eliseu cortou um pau e lançou na água e o machado flutuou. Havia morte na panela, Eliseu foi e abençoou e passou de deixar de existir morte na panela. O azeite da botija da viúva já tinha acabado, tinha pouquinha coisa, e Eliseu multiplicou. Abençoa esta água, Senhor, para que eles sejam abençoados, para que tudo seja abençoado em suas vidas, porque tudo é possível ao que crê, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Não, vai para lá, nesse seu Pastor Roberto vem para cá para você dar um termos aqui, irmãos. A paz do Senhor. Dá para ver. Pastor Roberto, vem terminar. Pode terminar? Eu quero vir aqui um dia com vocês celebrar a Santa Ceia. Tá? O dia que você for celebrar, você me chama. Meu Deus, meu Pai que está no céu. O Senhor disse: abençoarei o vosso pão, abençoarei a vossa água e tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Agora, meu Deus, eu quero que o Senhor use essa água com o teu poder, meu Deus, para que aqueles que ingerirem esta água em seu corpo recebam, meu Deus, a transformação, a libertação, a cura e o milagre, a alegria no coração. Toda tristeza se retira, seja banida, porque tudo é possível. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém. Vamos levantar a mãozinha?
Senhor, nós te agradecemos por esta reunião tão maravilhosa, Senhor. O Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ah, meu Deus, eu quero um final de semana abençoado para esse povo. Eu quero uma semana abençoada para esse povo. Nova visão, novo entendimento, para a glória do teu nome. Porque o nosso objetivo é que ele saiba responder a cada um, conforme a necessidade que as pessoas precisam ouvir. Que eles tenham bagagem para dialogar sobre as coisas de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu já peço, Senhor, a saúde para os que não estão aqui, para os que estão aqui. Eu peço ajuda. Eu não sei porque muitos às vezes não pôde vir, a gente não sabe. Mas nós abençoamos todos eles agora, aonde eles estiver agora, longe ou perto. A quem já passou por aqui tem um desejo de voltar aqui, mas não conseguiu até agora. Nós oramos para que o Senhor traga ele aqui. Ele e ela, as suas crianças, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a sua casa é sempre festa, porque o mais importante sempre esteve aqui, que é o Senhor. Amém. Aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja em nós, não somente hoje e amanhã, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.